Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. A paz do Cristo vivo para mim é motivo de grande alegria estar aqui com todos vocês para juntos aprender a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus, a todos que têm apoiado este trabalho aqui no YouTube, já se inscreveu, tem compartilhado, tem comentado, gratidão. Eu sou muito grato a Deus por sua vida e sua família. Neste dia, eu quero trazer um ensinamento bíblico sobre liderança. O tema é estar na mesma visão. E neste momento, vamos meditar no livro de Êxodo, capítulo de número 17, verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe: Amaleque peleja contra os israelitas. Verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, entenda, homens, e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar sobre ela. Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Vamos pedir a Deus o entendimento e a sabedoria. Vamos orar. Senhor nosso Deus, cuja presença estamos, pedimos ao Senhor a sabedoria, o entendimento do texto para compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Te peço graça, sabedoria e maturidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse ensinamento vai ficar aqui gravado nas plataformas das redes sociais, do YouTube, para que nós venhamos crescer juntos diante do conhecimento da palavra do Senhor. O texto, ora lido, ele se encontra em Êxodo capítulo 17, verso de número 8. Fala de um momento que Israel está atravessando de grandes lutas, pelejas, guerras. E nesse contexto, o líder é Moisés. Nós somos sabedores que Moisés, ele veio da tribo de Levi. Ele foi um líder de uma envergadura muito grande. Moisés foi um homem que teve experiências tremendas com o Senhor. E Moisés foi um homem que escreveu, além do Pentateuco, também escreveu Salmos de número 90. Moisés foi um homem de grande experiência. Moisés foi escolhido pelo Senhor para conduzir o povo do Senhor até a terra de Canaã. Quando observamos o texto, nesse texto percebemos Israel em uma guerra muito grande, aonde os inimigos vieram pelejar contra o povo do Senhor, para tocar, para destruir. E a Bíblia nos mostra que Israel sempre teve inimigo. Faraó, as nações circunvizinhas, sempre se levantaram contra o povo de Deus para parar, para entristecer e para bloquear. Mas ninguém consegue parar o povo de Deus. É um povo escolhido que levanta a bandeira ensanguentada do Calvário e de Cristo Jesus. No capítulo 17, no verso 8, entendemos que um dos inimigos
brutal, maligno, que vinha sempre para se opor contra Israel, era os amalequitas. Amaleque, ele veio agora pelejar contra o povo de Israel em Refidim. Observe que o capítulo 17 fala de uma guerra, uma luta contra a liderança de Moisés, porque Moisés ele está posicionado para conduzir o povo nos preceitos, nos ensinos da palavra do Senhor e no conhecimento do Mestre, ensinando o povo os estatutos, a obediência, o temor, porque o povo é peregrino e o povo está indo a uma terra que mana leite e mel. Mas aqui nós observamos que Amaleque ele vem para pelejar, para destruir o povo do Senhor. A Bíblia nos mostra que a fúria do diabo é contra os líderes, é contra aquele que está na frente, conduzindo o povo, cuidando, zelando, protegendo e mostrando o caminho que eles devem andar. Agora está uma guerra. Moisés está enfrentando uma das maiores lutas do seu ministério por causa do rebanho. Mas no versículo de número 8, 9, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens. Aí é onde entra a pauta desse estudo. Homens, líderes que estejam na mesma visão. Homens que entendam a sua chamada. Homens que estejam na visão de Moisés. Homens que entendam que a luta não é contra o sangue nem carne, mas é contra o mal. Moisés percebeu a gravidade, a luta que Amaleque vinha para destruir o povo. Ele chama o seu liderado Josué. E ele disse, Josué, escolhe homem e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Moisés, ele chama primeiro aquele que está na visão. Queridos irmãos, queridas irmãs, líderes do Brasil, fora do Brasil, aonde chega este vídeo, a obra só cresce se estivermos na mesma visão do altar. A Bíblia diz que Moisés chama Josué e diz, olha, escolhe homens. Mas eu percebo que Josué está em obediência a Moisés. Mesma visão, mesma direção, mesmo propósito, mesmo foco, e ele está na mesma guerra. Chama Moisés, Moisés chama Josué, Josué chama, escolha homens e saia a peleja contra Amaleque. E a Bíblia nos mostra que ele disse, amanhã eu estarei no cume do monte, e a vara de Deus, que Deus me deu, estará nas minhas mãos. Como é necessário a obra do Senhor, Deus levantar Josué, homens que estejam, irmãos, estamos vivendo dias difíceis, aonde as pessoas querem fazer o que quer, não quer estar debaixo de um estatuto, de uma direção, de um comando, querem fazer aquilo que bem quer, dá errado. Porque Moisés, ele é o líder, e abaixo dele está Josué, e Josué sai para escolher homens que estejam na mesma visão de Josué, e Josué está na mesma visão de Moisés. A Bíblia diz que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia diz que Jesus mandou de 2 em 2. A Bíblia diz que as coisas só dão certo se estivermos na mesma visão. Bendito seja o Senhor. O Salmo 133 diz assim no hebraico, Hinei matov umanaim, shevetachim gambiarradi. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade da igreja, irmão, é coisa linda. Quando damos as mãos a Moisés, ao líder, a dirigente do ciclo de oração, a dirigente do departamento, ao pastor, a pessoa que está na frente, irmão, a obra cresce. E você vê que a guerra não é só de Moisés, é de Israel. Se Moisés não se posicionar, Israel vai morrer. Mas eu louvo a Deus que no meio de uma geração que não quer compromisso, sempre tem um Timóteo, sempre tem um Silas, sempre tem um Josué que diz, eu estou aqui, Moisés, para obedecer, porque a obra precisa avançar.
Aleluia. Que neste dia Deus levante Josué. Ele se sai a peleja, vamos para a guerra. Quantos Moisés lutando sozinho e muitos só olhando Moisés guerrear, pelejar. Mas Deus está chamando Josué para trabalhar na casa do Senhor. Vamos seguir o verso de número 10. O 10 aqui me ensina muitas coisas como liderança, seminário para liderança. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiu como do outeiro. Olha que padrão lindo. E Josué fez como Moisés lhe dissera. O mesmo modelo, meu irmão. Porque as coisas dão errado. Moisés diz, faça assim, vou fazer de outro jeito. É por aqui. Não, quem faz sou eu e quem manda em mim. Deus não quebra princípio de autoridade. Quem Deus levanta, está levantado. Pastor, não concordo, isso é outra coisa, mas tem que obedecer. Porque nem tudo que Moisés pede para você fazer, você vai concordar. Mas você não precisa concordar, você tem que obedecer o que está na palavra. Porque tem coisas que Deus pede a mim que eu não entendo, mas eu tenho que obedecer. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e quem obedece cresce. Glória a Deus. E ali a gente vê o texto sagrado que naquele momento Josué fez conforme Moisés lhe falou. Enquanto Josué vai para a guerra e faz tudo o que Moisés, o líder, mandou, a Bíblia diz que Josué, Arão e Ur subiu ao cume do outeiro para ajudar Moisés. Tem uns que Deus levanta para estar embaixo, guerreando com espada. Mas tem outros que Deus levanta para estar ao lado de Moisés. Deixa eu lhe ensinar uma coisa. Nem todo mundo pode estar perto de Moisés. Não. Nem todo mundo pode aconselhar Moisés. Não. Você vê que Josué foi chamado para a guerra. Mas já Arão e Ur subiram o monte. Ou seja, tem uns que Deus levanta para guerrear com espada. Mas tem outro que Deus levanta para levantar. Isso é o ministério de intercessão. Os intercessores, não. Vamos ajudar o líder. Vamos orar por ele. Ele está trabalhando. Eu estou vendo o trabalho de Moisés. Moisés está no meio do rebanho. Moisés está sendo bombardeado. Moisés está guerreando contra o mal. E eu vou me posicionar para ajudar. Porque se eu ajudar, a obra cresce, o reino avança, mais almas serão alcançadas. Glória ao Senhor. E a Bíblia diz que eles subiram o monte. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Olha a necessidade de alguém levantar os braços de Moisés. Isso chama-se apoio. Eu estou aqui na mesma visão de Moisés. Deus me colocou aqui, eu vou trabalhar. Eu vou amadurecer, eu vou crescer e eu vou avançar. Porque eu vou levantar o braço do meu líder. Eu vou abraçar, vou levantar a minha líder, eu vou ajudar ela está cansada, ele está cansado. E eu preciso o ajudar, porque ele está cansado. Quando Arão e Ur levantavam os braços de Moisés, Israel prevalecia. Ou seja, a igreja prevalecia, o povo de Deus prevalecia. Mas quando cansava, que baixava, Amaleque prevalecia. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, liderados. Você quer que o diabo prevaleça ou você quer que Deus prevaleça? Você quer que o mundo prevaleça ou você quer que a igreja prevaleça? E o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo para Deus, para ajudar aonde você congrega, a sua igreja? O que é que você tem feito para o reino de Deus? Será que você tem sido um Arão, um Josué? Ou você vê apenas o Moisés trabalhar e você fica só observando e dizendo, deixa para lá, é com ele. Não faça isso. Você tem que sentir a dor do seu líder e entrar na trincheira para o ajudar. Então, entenda, quando é intercessor, pessoas para guerrear, levantar as mãos, Israel prevalece. Mas quando Moisés cansa, quem prevalece é Amaleque. E eu quero finalizar. E a Bíblia diz que era tão pesada as mãos de Moisés, que eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele. E a Bíblia diz que Israel venceu e ganhou aquela vitória para a glória de Deus. Queridos irmãos,
A Bíblia diz que Deus, Josué, desfez Amaleque a fio da espada até o pôr do sol. Irmão, venceu. Mas perceba a comunhão, a integridade de todos trabalhando na mesma visão. Vivemos uma geração que no meio da liderança, um trabalha, outro trabalha e o outro fica só olhando. E depois que está tudo pronto, diz assim, que coisa linda, que bênção, mas não fez nada, não suou, não trabalhou. Irmão, é muito fácil. A gente chegar a ver tudo pronto, é fácil. Mas o que Deus quer de mim e de você é trabalho, é serviço, é levantar os muros, como Neemias, como a geração de Ageu. Queridos, que Deus desperte a você, que o Espírito Santo, ele mexa com as suas entranhas e você se levante para fazer alguma coisa. Você não foi chamado para estar parado, não. Você pode servir de alguma forma, orando, contribuindo, intercedendo, ajudando, apoiando, levantando os braços e dizendo, vai dar certo, Neemias, vai dar certo, ô Moisés, vai dar certo, Elias, vai dar certo, Eliseu, ô Débora, vai dar certo. A obra vai avançar. E a Bíblia diz, no versículo de número 15, e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira, e a vitória foi do povo de Deus. Mas a vitória só veio porque todo mundo trabalhou. Um trabalha em cima Arão e Ur, e embaixo estava Josué, com homens valentes, de espada, de guerra, que não abandona Moisés. Quantos irmãos vê Moisés cansado, Moisés surrado, líder, e fica só olhando, dizendo assim, ele ainda está bem, isso não pode acontecer. Se você ama a obra, se você ama a Deus, vá para a guerra, ajude, porque naquele grande dia, quando Deus abrir o livro das obras, vai estar o seu nome, o seu apoio, a sua intercessão, a sua oferta missionária, o seu dízimo, aquilo que você fez para que a obra do Senhor cresça. Queridos irmãos, receba esta palavra, que esta palavra cresça, queime no seu coração, para que você trabalhe, sirva e faça o melhor para o Senhor. Levanta o braço de Moisés, porque a obra vai avançar e Deus será glorificado. Quem vai ser destruído? Amaleque, o mal, e o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça. Pastor, eu estou trabalhando, trabalhe mais. Pastor, eu não estou fazendo nada. Desperta, se levante, faça alguma coisa, porque Jesus está voltando e Ele quer ver a sua igreja trabalhando, como diz aquele hino da harpa, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Trabalhe, o rei está voltando, e para quem serve, faz a vontade dele, grande será o galardão. Deus abençoe com esta reflexão, nesse seminário sobre liderança. Você foi levantado para apoiar e não para desmotivar. Deus abençoe, fique na paz, ao Senhor Deus seja honra, glória e louvor para sempre. Deus te abençoe. A paz do Senhor.